Olá, meu nome é Maria Luísa e eu sou aluna de Iniciação Científica do Grupo Reciclos. Sob as orientações do professor Ricardo e do mestrando Douglas, venho apresentar o meu trabalho final, cujo tema é Desempenho Mecânico e de Durabilidade de Rejeitos de Minério de Cobre como Agregados para a Matriz de Cimento Portland. Os setores da mineração e da construção civil são responsáveis por consumirem um alto volume dos recursos naturais e produzem um elevado volume de resíduos. A reinserção de rejeitos provenientes da mineração na cadeia econômica da construção civil apresenta um potencial benefício ambiental, financeiro e social. Nesse sentido, tem-se estudado a aplicação de rejeitos da extração e beneficiamento de minério de cobre em matrizes cimentícias, particularmente como agregados miúdos. O presente trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação de rejeitos de cobre provenientes das minas de Salobo e Sossego, localizadas no estado do Pará, como agregados miúdos para matrizes do cimento Portland. Os objetivos desse trabalho permeiam entre avaliar o efeito da substituição de agregados miúdos naturais por rejeitos da extração de minério de cobre nas barragens de Salobo e Sossego, localizados no estado do Pará, nas suas propriedades físicas do estado fresco, endurecido, mecânicas e de durabilidade em argamassa de cimento Portland. Também investigar a ocorrência de reação alcali agregado nas matrizes cimentícias com rejeitos de minério de cobre. Ainda produzir conhecimento científico que contribui à inserção do referido rejeito na cadeia produtiva da construção civil e contribuir para a formação de recursos humanos especializados na análise e caracterização de matrizes cimentícias sustentáveis. Para a produção das argamassas, foi utilizado cimento tipo CP2F, cimento Portland, composto com filler calcário e areia natural de rio. Em substituição ao agregado miúdo natural, foram utilizados rejeitos da extração de minério de cobre, proveniente das minas de extração de Salobo e Sossego. A metodologia para a preparação para a realização dos ensaios iniciou-se através da caracterização física, com os ensaios de massa específica, massa unitária, avaliação granométrica e determinação do teor de pulverulento. A dosagem adotada foi de 0,5 entre a relação de água e cimento e de 1:3 em massa para a relação de cimentos e agregados miúdos. A composição granulométrica e o módulo de finura da areia de rio foram determinadas de acordo com o que é estabelecido como areia ótima na NBR de 7211. A substituição volumétrica do agregado convencional pelos rejeitos responde à seguinte equação: raiz sexta de 100 elevado a x, sendo x um número entre 1 e 6. Dessa forma, os percentuais de substituição foram 2,5, 4,64, 10, 21,54, 46,42 e 100%. Assim, foram produzidos no total 13 traços de argamassa, 6 para cada rejeito de minério de cobre, além do traço de referência. Todos os corpos de prova foram moldados em formas prismáticas de metal com as dimensões de 40 por 40 por 160 milímetros. E a cura durou 28 dias na câmera úmida. Ainda realizamos o ensaio de índice de consistência no estado fresco e os ensaios de expansibilidade por método acelerado, velocidade por pulso ultrassônico e resistência à compressão no estado endurecido. Agora, a partir com os resultados obtidos, a tabela apresenta as características granulométricas do agregado de referência e dos rejeitos analisados. Nota-se ainda uma diferença no diâmetro máximo característico e o módulo de finura entre os rejeitos de cobre e o agregado miúdo natural. O rejeito de Salobo apresenta um tamanho médio de partículas inferior em relação ao rejeito de Sossego. Ao analisar o gráfico, percebe-se que, de fato, quanto maior o teor de substituição de agregado convencional pelos rejeitos, menor o índice de consistência. De maneira geral, para o mesmo teor de substituição, as argamassas com rejeito de Salobo apresentam espalhamento superior àquelas com rejeito de Sossego. Isso porque o rejeito de Salobo apresenta menor teor de finos e tamanho médio de partículas superior ao rejeito de Sossego. O gráfico apresenta os resultados de massa específica e índice de vazios das matrizes produzidas. Nota-se que para uma substituição entre 2,15% e 21,54% do agregado convencional pelos rejeitos, não foi verificada uma variação significativa dos índices de vazios das misturas. Para os teores de substituição de 46% e 100%, por outro lado, as argamassas apresentaram um aumento de índice de vazios considerável. Isso pode estar associado à distribuição granulométrica aproximadamente uniforme dos rejeitos, que proporciona uma redução do empacotamento das matrizes. Ainda nesses traços, com maior porcentagem de rejeito, há uma menor quantidade de pastas de cimento para envolver os grãos, o que também colabora para esse aumento de vazios. As matrizes produzidas com os rejeitos de Sossego até o teor de substituição de 21,54 não houve variação significativa de massa específica, comparativamente à argamassa de referência. Para os teores de substituição de 46,42 e 100%, notou-se o aumento da massa específica das matrizes, a despeito do também aumento do índice de vazios. Esse resultado justifica-se em função da massa específica superior do rejeito de Sossego, comparativamente ao agregado convencional. Já as matrizes com substituição do agregado convencional pelo rejeito de Salobo apresentaram tendência de aumento de massa específica, que se mostrou mais acentuada para os teores de substituição de 46% e 100%. Esse resultado concorda com a caracterização física do material, tendo em vista que essa apresenta massa específica consideravelmente superior ao agregado de referência. Ao analisar o gráfico, pode-se perceber que os resultados de velocidade por pulso ultrassônico são diretamente proporcionais aos resultados obtidos pelo ensaio de resistência à compressão. Os resultados do traço de Sossego mostraram desde o início uma redução do desempenho à compressão, com exceção do traço de 10%, que acredita que tenha sido uma anormalidade durante o processo de moldagem do corpo de prova. No entanto, já para Salobo, os traços com substituição entre 2,15% e 10% apresentaram um desempenho mecânico superior e VPU similar. Pode-se associar o melhor desempenho mecânico de traço com o rejeito de Salobo comparativamente a Sossego, com granulometria do primeiro material. Isso porque Salobo possui uma maior massa específica e assim a área de superfície para ser envolvida pela pasta de cimento é menor e, por conseguinte, a ligação da pasta com o agregado é mais espessa, se comparada a Sossego. Ademais, é notória a perda considerável de desempenho mecânico a partir dos traços de 21,54 e 46,42 do rejeito de Salobo e Sossego, respectivamente. Isso porque, como foi discutido anteriormente, esses traços possuem um maior índice de vazios, o que afeta negativamente na resistência da mecânica do corpo de prova.
Diante desses dados, pode relacionar o fato do rejeito salobro ter porcentagem de expansibilidade superiores às demais amostras, devido à sua comparação química conforme os resultados realizados por Tainá Varela. Este rejeito apresenta um maior teor de óxido de magnésio e sódio, cerca de 5 e 6% respectivamente. Esses óxidos apresentam uma característica de serem expansivos, por conseguinte, ao decorrer do tempo, esses elementos tendem a reagir e gerar produtos com volume maior. Assim, concluímos que os rejeitos de salobro e sossego possuem uma massa específica unitária superiores ao agregado miúdo convencional. Ademais, os rejeitos têm módulo de finura e DNC menor do que o da areia de rio. O índice de consistência das argamassas diminuiu na medida em que se aumentou o teor de substituição dos agregados convencionais pelos rejeitos de cobre, porém a redução não foi significativa se comparada aos traços de referência. Quanto maior o teor de substituição de agregado convencional pelos rejeitos, maior é o índice de vazios das matrizes. Isso dá em função da distribuição granulométrica uniforme dos rejeitos, que proporciona uma redução em empacotamento das matrizes. No geral, os traços com substituição do agregado convencional pelo rejeito de sossego apresentaram redução do desempenho mecânico, comparativamente ao traço de referência. Os traços com 2,15 a 10% de substituição de agregado miúdo convencional pelo rejeito salobro apresentaram um ganho de desempenho mecânico e pode estar relacionado com a elevada massa específica do rejeito. Ainda, o rejeito salobro possui maior especialidade em relação às demais amostras, devido à presença de óxido de magnésio e sódio, uma vez que esses óxidos apresentam uma característica de serem expansivos. É possível dizer que pode existir viabilidade técnica para a aplicação desses rejeitos na construção civil e que as mineradoras possam ter uma alternativa de como esse material poderá ser tratado e utilizado. É importante que seja dado continuidade aos estudos de caráter complementar a essa pesquisa, para consolidar e validar os resultados aqui apresentados. Dessa maneira, destaca a necessidade de sugestões para trabalhos futuros, exemplo da realização de ensaios de durabilidade com permeabilidade, carbonatação, resistência a sulfatos e cloretos em argamassas produzidos com a utilização de rejeito de cobre, para verificar se o seu desempenho atende minimamente às simpatizações existentes. Por fim, agora os agradecimentos. Primeiramente, gostaria de expressar minha eterna gratidão à Universidade Federal de Ouro Preto por proporcionar um ensino público de qualidade. Ainda agradeço ao Grupo de Pesquisa em Resíduos Sólidos Reciclos pela oportunidade de ingresso na esfera da pesquisa acadêmica, além de mostrar que é possível existir uma sinergia entre a construção civil e a sustentabilidade. Por fim, faço um agradecimento especial aos meus orientadores Ricardo e Douglas por todo o suporte e mentorias durante todo esse tempo de estudo. Essa parceria foi fundamental para a realização desse trabalho, além do meu crescimento acadêmico, pessoal e profissional. Aqui encontram-se todas as minhas referências bibliográficas para a realização desse trabalho. Obrigada.